Você tá querendo um air cooler que dê conta do recado e que tenha um custo-benefício legal? Ou então, de repente, pegou um processador no AliExpress que veio sem cooler e agora quer algo baratinho para garantir que o investimento do upgrade vai continuar baixo? Bom, então hoje a gente vai dar uma olhada no Redragon Agent, um cooler que faz um belo trabalho com seu design compacto de torre única, mas que ainda traz um charme com aquela iluminação RGB que não pode faltar em um PC gamer, né? Mas claro, antes de começar, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse, porque aqui no Pipoca sai vídeo novo todo santo dia. Agora, bora dar uma olhada mais de perto no Agent. Começando pelos aspectos físicos, sendo um air cooler de 120mm que tem a proposta de entregar uma boa relação custo-benefício, custando aproximadamente R$150, o Agent não foge muito do que normalmente esperamos em coolers dessa categoria. Ou seja, na estrutura temos um dissipador de alumínio com 4 heat pipes em cobre, mas que fazem contato direto com o processador. E a fan de 120mm dele traz controle de rotação pelo conector de 4 pinos PWM, com fluxo de ar máximo de 65.4 CFM e rotação que varia entre 800 e 1600 RPM. Além, é claro, de trazer uma iluminação RGB no estilo Rainbow, ou seja, não é endereçável e conta apenas com esse efeito fixo, que geralmente é o que as pessoas mais procuram. Já em relação à compatibilidade, ele pode ser utilizado em processadores AMD até o socket AM4, e no caso dos processadores Intel, até o socket LGA 1200, que apesar de não estar listado no manual, vale sempre lembrar que se trata do mesmo encaixe dos sockets 1155, 1150, 1151 e assim por diante. E por ser um cooler de torre única, você também não precisa se preocupar em relação à compatibilidade com memória, já que ele não chega a invadir o espaço de nenhum slot. Aqui utilizamos uma plataforma AMD para testes, com um processador Ryzen 7 5800X e uma placa-mãe X570 TUF da ASUS. Na montagem, ele usa aquele esquema de presilhas para fixação. É fácil de montar, mas pode exigir um pouquinho de força a mais para fazer o encaixe correto, então já fica o aviso. Mas beleza, com o cooler instalado, inclusive ele está no PC ali atrás, vamos ver como ele se sai por aqui. O primeiro teste é feito no Cinebench R23, com uma situação mais extrema de uso do processador, rodando por 30 minutos em configurações diferentes de frequência. Primeiro, com o processador rodando a 4.2 GHz e tensão de 1.2 volts, situação em que o TDP fica em cerca de 100 watts, obtivemos uma temperatura média de 75 graus. Depois, com o processador rodando a 4.45 GHz e tensão de 1.275, onde o TDP já fica em cerca de 130 watts, obtivemos uma temperatura mais alta, na média dos 95 graus. Mas ainda assim não houve travamentos, e o PC também não desligou. O terceiro teste seria a 4.525 GHz, mas daí seria extremo demais para esse processador. Só que o que não é extremo é o que o papelzinho do like tem a dizer, porque ele só pede para você deixar um like e se inscrever aqui no canal se estiver gostando do vídeo até aqui. E eu acho que é uma boa, hein, porque dessa vez foi o gatinho que escreveu aqui no papel. Não consigo ler nada! Mas voltando, com isso, uma coisa que podemos notar é que o Agent não é exatamente o cooler ideal para se utilizar com um processador mais avançado, como um Ryzen 7 5800X, ou até mesmo um i7 mais recente, como de 12ª ou 13ª geração. Esse tipo de processador, quando a gente fala dos mais parrudos de hoje em dia, você vai querer um cooler que tenha pelo menos 6 heat pipes. No entanto, para trazer justiça, o Cinebench simula uma tarefa que realmente força muito o processador. E aqui estamos falando de um processador bem fortinho. Mas em situações mais normais de uso, como em jogos, o cenário fica bem mais tranquilo. Por exemplo, no Warzone 2, as temperaturas ficam em cerca de 72 graus, sendo que o processador consegue atingir clocks bem mais elevados e inclusive manter uma média muito boa, entre 4.7 e 4.8 GHz, já que nesse tipo de tarefa não temos nada forçando todos os núcleos ao mesmo tempo. E para finalizar, com um nível de ruído de aproximadamente 42 dB com a fan no máximo, ele também não é um cooler barulhento, já que a fan só vai chegar nesse nível em situações mais extremas. Ô Sávio, tava ouvindo a explicação aqui, cara, mas Pra quem que é ideal esse cooler então, cara? Olha, Luquitas, assim como no caso do Deepcool AG400, que a gente trouxe recentemente aqui no canal,
eu diria que esse cooler é ideal para quem tem um i5 ou até mesmo um Ryzen 5. E como eu falei lá no início do vídeo, né, agora a gente pode confirmar que ele realmente é uma baita opção para quem de repente pegou um processador lá de fora que pode ter vindo sem cooler aí, né? Então é um custo-benefício bem legal, que dá conta ali dos Ryzen 5, né? Ou até mesmo de Ryzen 7 um pouquinho mais antigo, que a galera costuma importar ali do AliExpress. Mas se talvez o objetivo for utilizar com um processador mais forte, onde o uso seja 100% focado em jogos, daí ele ainda pode ser uma boa. Mas claro, fica aqui a nossa recomendação de sempre. Se você tem um processador topo de linha, priorize utilizar um cooler à altura dele. Mas é basicamente isso. Agora você conhece melhor o Agent e pode saber aí se ele é uma opção ideal para você ou não, mas de qualquer forma, fica aqui a nossa recomendação se você quer um cooler aí com um bom custo-benefício para usar com processadores intermediários sem precisar gastar muito, porque o Agent realmente é uma bela opção, na nossa opinião. Agora, claro, como de costume, eu vou pedir aquele like se você gostou do vídeo, se você acha que esse vídeo foi muito útil para você, e claro, como sempre, fica aqui o convite, se você é novo ou nova aqui no canal, para se inscrever rapidamente clicando nessa bolinha aqui do lado, e aproveita que você ainda está por aqui e assistir esse outro vídeo porque eu prometo que ele está bem interessante. Agora eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais!